faz preenchimento, pelo menos já está familiarizado que o paciente acaba pedindo, perguntando que horas que a gente vai preencher. Então, a finalidade desse quadro aqui é a gente não ensinar como preenche, mas mostrar onde se preenche e as estruturas que a gente tem que tomar conta. Então, são os 7 compartimentos que todo mundo lê e procura saber sobre ele. Então, lembrar que esses compartimentos de gordura não são homogêneos, são heterogêneos, na verdade, têm uma natureza compartimentada, levando a múltiplas unidades anatômicas distintas. São compartimentos divididos por septos fibrosos, alguns delicados, alguns que eles chamam de verdadeiros, que são os ligamentos de retenção desses músculos, do músculo perto desses compartimentos de gordura. E esses compartimentos, eles são superficiais ou profundos. Então, mostrando o rosto jovem e o mesmo rosto envelhecido. Então, do lado do rosto jovem, a gente acaba vendo o contorno linear, o contorno sem grandes entradas e saídas, nada abrupto. Então, uma coisa mais homogênea, esse rosto de 23 anos. Nesse rosto de 21 anos, envelhecido até, desse rosto de 51 anos, envelhecido até para 51 anos, o contorno ele é abrupto, porque mudanças volumétricas aconteceram nesses compartimentos de gordura, em diferentes graus, porque em diferentes compartimentos que aconteceu essa depressão, devido também a mudanças gravitacionais e enfraquecimento desses ligamentos que eu acabei de falar. Então, na verdade, o que nós dermatologistas precisamos saber? A gente precisa saber que os compartimentos são separados. Ulrich foi o primeiro que fez essa descrição desses compartimentos de gordura em 2007. Então, isso é uma coisa praticamente nova, a descrição desses compartimentos de gordura. Tá? Então, a separação desses compartimentos por septos fibrosos, esses septos fibrosos são nada mais, nada menos que a projeção do SMAS, e esse sistema músculo-poneurônico superficial, em alguns locais da face, principalmente na lateralidade, ele conecta os músculos faciais, a derme, e a gente precisa, na verdade, é isso aqui, ter um conhecimento preciso da anatomia compartimentada para permitir uma volumização desses locais adequados. Muito bem. Então, quais são esses compartimentos de gordura? Então, nós temos compartimento de gordura superficial e profundo. Então, os músculos ficam entre os compartimentos superficiais e profundos, deslizando no compartimento profundo, que dá o volume e dá a forma da face. Então, nesse caso, o compartimento superficial. Nós vamos falar primeiro do olho. Nós temos a gordura superior, a gordura inferior e lateral. A inferior é pouquíssima, super escassa. Praticamente, quando se rebate a pele, tem pouquíssima gordura, mas ela é forte. O que a gente chama de malar fat pad é a gordura nasolabial, a gordura malar medial e a intermediária, e a malar temporolateral, que é longa e fina, aderida às malas. Depois a gente vai ver. A extensão bucal, do coxim gorduroso bucal, que na verdade é a extensão do coxim gorduroso bucal, bicha. Eu modifiquei isso aqui, algumas coisas eu modifiquei, mas não bem modificado, tudo bem. Então, essa extensão do coxim gorduroso bucal é a bola de Bichat. A bola de Bichat, ela pertence aos 2 compartimentos, tanto superficial quanto profundo. Então, ela se repete no compartimento profundo. E nós lembramos do Joe, que é o bulldog, que também tem duas partes. O mento, ele existe, é muito fino, mas existe no compartimento superior. E o lábio? O lábio entra aqui nesse compartimento superior. Então, a primeira parte do lábio, entre a semimucosa e o músculo orbicular da boca, fica essa gordura labial. E eu vou passar o compartimento profundo, porque depois eu vou voltar a ele. Então, vamos continuar aqui no compartimento superficial de gordura da face. Então, lembrando que o têmporo lateral, ele é bem longo. Então, aqui na testa, aqui na fronte, ele se divide no frontal central e no frontal medial. O têmporo malar, nessa área aqui, e o malar têmporo lateral, um pouco mais para baixo, chegando até o platisma. E a gente vê o orbital superior, onde se preenche, o orbital lateral e o orbital inferior, que nós vamos falar bastante dele. O nasolabial, o médio, o medial, esse aqui, e o intermediário, esse aqui. O John, na verdade, é um pouquinho mais para cá, que é o bulldog, que é essa queda, é o bulldog. E desculpa, deixa eu voltar aqui. E aqui, onde eu não assinalei, que
nessa localização didática não tem, é o compartimento do mento, que é fino, mas ele existe também como compartimento superficial. Então, esses ligamentos e septos estão entre esses compartimentos superficiais de gordura. A gente tem que ver onde eles estão e a gente tem que ver que o que eles chamam de verdadeiros são os ligamentos retentores da face. Esses ligamentos retentores da face, a queda do compartimento de gordura, a atrofia do músculo, a atrofia do osso, a atrofia da pele, então tudo isso é envelhecimento. Então a gente não pode saber que envelhecer uma coisa, envelhece um conjunto de coisas. Né? Então esses ligamentos retentores é o orbicular, que fica aqui, o zigomático, o masseter, o mandibular e esse que é o platíssimo auricular. Então, aqui o compartimento de gordura superficial, essa figura é do Patrick Trevidic. Esse autor observou muito cadáver e ele tem um livro bastante completo sobre isso, e as figuras de cadáver eu tirei de lá. E esse compartimento superficial de gordura eu fiz uma correlação didática do cadáver com a figura que eu acabei de mostrar. Então, vamos falar um pouquinho desse compartimento temporolateral. Esse compartimento temporolateral, ele é grande, ele é longo, ele é difícil de preencher, ele é fino e bastante aderido ao esmalte. Então, para a gente lembrar de um preenchimento nessa área, a gente tem que dominar muito do adutor, Daniel acabou de falar. Uma área que tem muitos nervos importantes, a parótida embaixo, desenhado aqui, e a gente lembrar que é muito fino esse compartimento de gordura e ele segue da região frontal até o platípus. Esse compartimento de gordura da região temporal. Então, essa figura está lindíssima de mostrar. Nesta área aqui, a gente tem o que a gente chama de fossa temporal. Então, já foi rebatido, então, a pele e a gordura superficial. Então, a gente tem aqui a artéria temporal superficial, que a gente se livra dela, e o doutor Daniel falou da dificuldade de pegar uma artéria dessa, fazer ela parar de sangrar. E a gente vê onde é a fossa temporal que a gente vai preencher, limitada pelo osso frontal, limitada pelo rebordo orbital externo, pelo osso zigomático e pelo couro cabeludo. Nessa região, geralmente, a gente divide o quadrante em quatro partes, que a gente começa a preencher as partes mais anteriores, deixando as partes posteriores para depois, olhando como fica, às vezes, preenchendo só essa parte anterior, você já tem um resultado melhor. E depois eu vou falar um pouco dessa gordura superficial aqui, que é o que vocês veem. E vocês veem o músculo, a parte palpebral do músculo orbicular, que ela é fina e ela praticamente não tem gordura extremamente tênue. Essa região infraorbitária, estudando aqui, eu pude ver que a gente vê facilmente essa porção palpebral do músculo orbicular dos olhos. Essa porção palpebral aqui, ela é bastante superficial. Ela fica logo abaixo da pele e ele diz que não tem tecido subcutâneo nessa região. Tem pouco, mas tem, muito pouco. Então, rebatendo essa porção palpebral do músculo orbicular dos olhos, a gente já vê o SUF. O SUF hoje está muito bem falado, que é a gordura orbicular suborbicular. Então, essa gordura, ela tem uma porção medial e uma porção lateral. Então, essa porção orbitária do músculo orbicular dos olhos, que você acaba vendo aqui, quando rebate a porção palpebral, ela é mais embaixo. Inclusive, ela está mais aderida nessa parte aqui, ó. Então, essa porção orbitária do músculo orbicular dos olhos se origina abaixo da porção palpebral. É recoberta pela gordura nasolabial superficial, que é essa aqui, e pela gordura malar medial, que está aqui embaixo, não é essa aqui, está aqui embaixo. Tá? E os 3/4 lateral dela repousa sobre o SUF, que é a gordura pré-zigomática, que é essa aqui. O SUF e a gordura profunda, nós vamos falar deles daqui a pouco. E aí nós temos a gordura profunda. A gordura profunda está na região intraorbitária. Então, olha aqui, gente. Aqui são 3 partes dessa gordura. Ela é segura pelo septo orbitário. Então, a gente tem a parte nasal, central e lateral dessa gordura profunda. Isso aqui a gente não preenche nunca, tá? Então, essa parte aqui é segura pelo septo.
Então, a gente vê o que é uma goteira lacrimal, o que é um sulco nasojugal. São a mesma coisa? Sim, teoricamente sim, mas a gente, como dermatologista, tem que saber que a goteira lacrimal é uma estrutura anatômica. É isso aqui. Ela acontece pela separação da porção palpebral e da porção orbital do músculo orbicular do olho. Então, ela é uma estrutura anatômica. Quando a pele recobre isso aí, a gente tem o sulco nasojugal, que vai desde essa parte do canto medial até a linha médio-pupilar. Então, onde a gente preenche é onde? É no sulco nasojugal. Então, esse sulco nasojugal é nada mais, nada menos que uma manifestação de tudo isso que acontece com o envelhecimento dessa região, né? Da pele, do músculo, do osso, do ligamento, desse prolapso de gordura, ou seja, do desnivelamento de toda essa região. E aqui mostrando, então, onde eu disse que não se preenche, essa goteira lacrimal não é aqui, é mais um pouquinho para dentro, e quando a pele rebate, a gente tem um sulco nasojugal, que eu acabei de dizer, que vem desde esse canto aqui, do nariz até a linha médio-pupilar. Então, essa gordura orbital inferior, dividida nesses 3 compartimentos, nasal, central e lateral, e aqui embaixo o sulfo, tá? Que é essa gordura ocular, suborbicular. A protusão dessa gordura aqui, quando o ligamento já não consegue segurar, é que forma as bolsas de gordura. E continuando a falar do compartimento superficial, a gente vê essa parte do malar superficial. Essa gordura da região malar ela é composta por uma porção superficial e uma porção profunda. O que a gente está vendo aqui é a porção superficial. Então, esse malar medial, onde a gente vê aqui, é onde a gente mais preenche. Então, a gente preenchendo o subcutâneo, a gordura, o compartimento de gordura superficial, a gente vai usar menos volume e a gente vai dar um levantamento maior à face. Se a gente quiser colocar lá embaixo, superperiosteal, a gente vai ter que colocar mais volume, claro, dependendo do envelhecimento, né? Porque a gente tem mais estruturas lá embaixo para a gente poder dar uma projeção. Maria Helena? Sim. Terminar, que nós já passamos 3 minutos. Sim, não é rapidinho. Aí, outra coisa que eu queria mostrar, que é importantíssimo de ver isso aqui, gente, a artéria lá, que eu estou Daniel pode mostrar. Bom, então aqui nós temos um compartimento profundo, a gente fica muito assim, animada com o cadáver, porque a gente vê, estuda e vai lá para cima dele mesmo. Rebatendo essa gordura superficial, que a gente tem o sulfo, e aqui embaixo a gente tem o compartimento de gordura malar medial e lateral. E debaixo desse compartimento é que a gente vai ter o forame e a saída desses vasos, estruturas, termos importantes. E nessa zona de risco aqui, não custa lembrar, a gente tem os forames, o forame eventual ou mental, na direção do segundo molar, certo? A gente tem o forame suborbitário que acabamos de falar, a gente tem o ramo marginal da artéria, a gente tem o ramo marginal da artéria facial, que dá a labial inferior, labial superior, chegando aqui na angular. E esse aqui é um compartimento profundo de gordura, onde os músculos da face, da expressão facial, se deslizam com uma facilidade, dando forma e volume à face. A mesma coisa sobre isso que vai ser falada mais tarde. E qual é a conclusão que eu queria deixar para vocês, para nós, dermatologistas? A anatomia compartimentada da face tem uma importante implicação no envelhecimento. Vocês viram? Os avanços no conhecimento desses compartimentos de gordura servem como base para o desenvolvimento de novas e melhores técnicas de preenchimento. E lembrar que o resultado desejado é a aplicação de preenchedores em locais que possibilitem um efeito imediato, duradouro e que o preenchimento fique ali, não se desloque. Não fale que o preenchimento migra. O preenchimento não migra, ele pode se deslocar, tá? E lembrar que o compartimento de gordura serviria como guia, como GPS para a injeção desses volumizadores faciais. Eu gostaria de convidar todos para o lançamento desse livro de preenchedores, que vai ter todas as técnicas, todos os produtos disponíveis no mercado brasileiro amanhã, no estande La Roche-Posay, 15h30. Obrigada.